Fala galera, a gente viu o diagrama ferro-carbono, ou diagrama ferro-cementita, ou diagrama ferro-carbeto de ferro, né? É a mesma coisa, esses três nomes que eu falei com vocês. A gente viu ele, eu cheguei a mencionar algumas vezes, mas vou só ressaltar para vocês que aquele diagrama ele é válido para situações onde o resfriamento é extremamente lento, quase estático, quase parado. Leva dias e dias para poder resfriar e dá tempo assim de eu ter uma difusão completa, uma difusão perfeita dos elementos químicos, e aí então tem aquela formação de todos aqueles constituintes, naqueles teores certinho, sem problema nenhum. Ou seja, então no diagrama ferro-cementita que a gente viu, é considerando um resfriamento absurdamente lento. Falaremos agora dos diagramas de transformações isotérmicas, ou diagramas de transformações tempo-temperatura, ou seja, os diagramas TTT. Diagrama TTT, gente, quando a gente começa a falar do diagrama TTT, a gente aprende que na temperatura ambiente a gente não encontra só ferrita, perlita e cementita mais. A gente consegue identificar mais dois tipos de microestrutura. Essas microestruturas são bainita e a famosa martensita. Gente, essa martensita aí é a microestrutura topzera, tá? Para endurecimento de ligas de aço. Então, quando a gente vai estar querendo endurecer alguma liga, deixar ela mais resistente à tração, né? O material mais resistente, a gente faz tratamento térmico para obtenção dessa martensita, tá? Então, quando a gente fala tempera, eu vou temperar meu material, é porque eu quero obter martensita nele. A bainita, gente, ela é uma microestrutura formada por ferrita mais cementita, igualzinha a perlita, só que a morfologia, toda vez que eu falar morfologia com vocês têm que lembrar da forma da microestrutura. Só que a morfologia dela, gente, é um pouco mais agressiva. Toda vez que eu falo mais agressiva, eu lembro de partes pontiagudas. Então a microestrutura da bainita, ela não é bonitinha igual a da perlita ali não. Ela forma eu tenho regiões pontiagudas, parecidas com agulhas, agulhas ou placas, né? Enfim, a gente olha, só de bater o olho na microestrutura, vou colocar a imagem aqui para vocês, a microestrutura me lembra mais agulhas, a morfologia da cementita nela também ela é mais agulhada, mais alongada do que na perlita, tá? E é um negócio todo mais bagunçado, a perlita fica toda bonitinha lá, porque dá tempo, na formação da perlita, dá tempo dos átomos irem se difundindo e irem se organizando, com uma lamela de cementita e uma lamela de ferrita, um negócio todo bonitinho, todo padrão. Na bainita não dá tempo, a gente resfria o material mais rápido, de tal forma que a gente não permita uma difusão suficientemente grande para essas lamelas de cementita e ferrita se organizarem. Então a bainita, de forma geral, ela tem uma morfologia mais agulhada e em forma de placas, né? Bom, gente, então é o seguinte, olha, quando o material está resfriando lá, tô abaixando a temperatura do material, tá na região austenítica lá em cima e tal, aí cheguei abaixo da linha eutetoide ali. Se eu permanecer com o material numa temperatura mais alta, durante um período de tempo maior, eu tenho formação de perlita grosseira. Porque eu vou dando tempo da perlita se formar e os grãos, os cristais, irem se organizando, irem crescendo. Então, em temperaturas maiores, se eu mantenho o tempo lá
um tempo numa temperatura mais elevada, eu tenho formação de perlita grosseira. Se eu resfriar o material, abaixo a temperatura que está o material, na temperatura menor, mais baixa, resfrio ele um pouco mais rápido, eu tenho a formação de perlita fina. Porque não dá tempo, eu vou e resfrio o material e eu tenho difusão suficiente para a formação de perlita, para a austenita ir lá e se difundindo e formar lamelas de sementita com ferrita. Só que eu não dou tempo dos grãos crescerem. Então, a minha perlita, eu tenho vários grãos mais finos. A gente tem a formação de perlita fina. Se eu esfriei mais rápido ainda, abaixei a temperatura, mantive um tempo lá numa certa temperatura, eu tenho formação de bainita. Na bainita, como eu acabei de falar, eu não dou tempo nem das lamelas de sementita e de ferrita irem se organizando. Fica um negócio mais bagunçado e já começa a aparecer morfologia de agulha ali. Agora, se eu pegar e resfriar extremamente rápido, com uma difusão praticamente zero, eu praticamente não tenho difusão, eu tenho a formação de martensita. A martensita, ela não é uma mistura mais de ferrita e sementita. No desenvolvimento da martensita, gente, eu não forneci tempo suficiente, a minha difusão foi muitíssimo pequena, que a austenita está lá, resfriei ela e não deu tempo dos átomos de ferro e de carbono se difundirem para ir então formar ferrita mais sementita, que no caso seria perlita, né? Ou uma mistura de microconstituintes proeutetóides. Mas enfim, quando eu faço resfriamento rápido, então, do material, eu tenho a formação de uma nova fase que se chama martensita. Por quê? Eu não deixei os átomos se separarem e formarem ferrita e sementita, tá? A austenita tá lá, CFC. CFC a gente sabe que cabe muito carbono, né? Então tá lá a austenita, CFC, cheia de carbono. Eu peguei e resfriei a austenita, né, que é uma fase do ferro, é uma microestrutura ferrosa. Eu tenho a austenita, tá cheia de carbono, peguei e resfriei rápido demais. Lá no lento a gente viu que quando eu vou abaixar na temperatura, o carbono vai saindo do meio da austenita. Eu resfrio muito rápido, não dá tempo do carbono sair, ela fica toda inchada, né? Cheia de carbono. Só que a hora que eu abaixo da temperatura eutetoide, né? Que é 727 graus Celsius, essa microestrutura, o ferro, ele não quer ser CFC. A gente viu isso já. Ele não quer ser CFC não, ele quer voltar a ser CCC. Só que eu tô cheio de carbono lá no meio, isso não permite, a austenita tá toda cheia de carbono lá, meio que inchada, imaginem isso, e ela quer virar CCC e não consegue. Aí, em vez de virar CCC, ela vai virar uma microestrutura TCC, que é tetragonal de corpo centrado, que é a martensita. Então ela tá lá CFC. Quando eu resfrio rápido, ela se expande. Ela precisa se expandir e vira martensita. A estrutura TCC, gente, ela é igual a uma CCC, só que com um eixo maior. Então a martensita, ela tem uma microestrutura tetragonal de corpo centrado, TCC. A martensita, ela tem morfologia mais agressiva, não tem difusão praticamente nenhuma, né, na formação de martensita. Ela aparece em forma de agulhas, também vou colocar a imagem para vocês verem aqui. E ela é extremamente dura e é utilizada para aumentar também a resistência mecânica dos aços, tá? Então, se eu preciso aumentar a dureza do aço, aumentar a resistência mecânica do aço, eu faço o tratamento térmico de têmpera para obtenção da martensita, tá? Agora a gente vai ver
falar um pouquinho sobre os diagramas TTT.